Fala rapaziada, bom dia pra vocês, bom almoço. Tô aqui pra regravar o vídeo que o YouTube tirou do ar, levei strike, enfim. Mas eu vou aproveitar esse strike pra refazer esse vídeo e contar melhor essa história com mais detalhes e falar coisas que eu acabei esquecendo de falar. Então nem tudo é ruim, certo? Então, esse vídeo, pra quem não viu, eu já deixo adiantado, não é sobre treino, não é sobre dieta, não é sobre hormônio, não vou dar nenhuma aula sobre esses assuntos nesse vídeo, beleza? Então se você só tá aqui por causa disso, nem perde seu tempo assistindo. Agora, se você tá aqui porque você quer ver alguma coisa que vale muito, não tem valor, não tem preço, não dá pra precificar, então você pode ficar no vídeo que eu garanto que vai ser uma aula também. Que mais que eu tenho pra falar antes de começar o vídeo? Sim. Para quem já assistiu o outro vídeo que foi derrubado, pode continuar nesse também, porque vai ser diferente, vai ser a mesma história, vou falar sobre as mesmas coisas, mas tem coisas a mais que eu vou tentar trazer, lembrar e conseguir contar, deixar a história mais coesa, com uma maior imersão, com maior precisão das datas e fatos, beleza? Então vamos lá. Esse vídeo aqui, ele traz uma mensagem, então provavelmente quem clicar talvez tivesse que ver, entendeu? Então, já vou começar logo, não vou ficar me estendendo. Esse vídeo, ele traz a mensagem de estar na hora de você se arrepender, aceitar Jesus como seu único salvador, porque este mundo é uma farsa, este mundo está acabando, certo? Tá no fim, é reta final pro fim, entendeu? Reta final do fim, tá acabando. Põe isso na cabeça. Quer você acredite ou não, queira você ou não, tá acabando. E o prazo é bem curto, entendeu? Então o tempo para se arrepender, isso já vem sido falado muito, mas agora realmente é o final. Você não tem muito tempo para se arrepender, entendeu? Essa é a mensagem que eu venho trazer. E através de um pouco da minha história eu posso mostrar como Deus, como Criador, age na vida das pessoas para que você se aproxime dele, entendeu? É esse o intuito de contar aqui um pouco da minha trajetória aqui, para que você se aproxime de Deus, para você conhecer como ele trabalha, entendeu? Bom, antes de tudo, esse vídeo em especial eu prometi que eu ia fazer ele quando começou a chegar inscritos e eu comecei a fechar alguns planos de consultoria por causa desse canal. Porque isso é um milagre, vocês vão entender porque eu já vivi vários milagres, esse é um deles. E, enfim, eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer um vídeo nesse sentido quando chegasse a 10 mil inscritos, e eu tava nessa época aí com uns 1.500. Então eu prometi, se um dia chegasse a 10 mil eu ia fazer esse vídeo, certo? Enfim, então, esse vídeo, obrigado aí por todo mundo que acompanha, obrigado aí por todo mundo que curte. E o que eu vejo, como eu sempre falo através desse canal aqui, é pela taxa de gostei dos vídeos, que é sempre entre 98% e 100%, não é menos do que 98% em todos. Isso quer dizer que não só vocês gostam das aulas que eu trago aqui, aulas de mentoria. Isso, quando eu falo é mentira, as aulas que tem aqui nesse canal, elas poderiam ser cobradas. Aliás, elas são cobradas, na verdade. E eu entrego de graça. Então não só vocês gostam disso, mas vocês também gostam de mim. E eu pude ainda mais atestar quando eu fui no evento na Retroflex, lá eu e o Vitinho, e muita gente pediu para tirar foto comigo. E não só isso, tanto de mensagem que eu recebo todos os dias, não dá mais para contar, já passou de 1.000 mensagens, muito mais do que 1.000 mensagens eu recebi, pessoas agradecendo. Então, tamo junto. E, enfim, é nóis. Então hoje eu tô aqui para contar umas histórias para vocês, para que vocês entendam como que funciona o trabalho do criador, beleza? Em respeito ao criador, os comentários desse vídeo eu vou deixar desativado, porque não seria certo eu sair esculhambando e ficar com vontade de agredir os outros quando eu tô trazendo uma mensagem do criador, embora errado não esteja, mas eu não quero cometer nenhum desrespeito com o criador. Então, em respeito, os comentários desse vídeo vão ficar desativados para que evite esse tipo de coisa, beleza? Enfim, uma coisa que eu vou mostrar para vocês é esse panfleto aqui, ok? O mesmo número da consultoria que até hoje, mesmo Instagram.
Esse panfleto já tem alguns anos, tá? Esse panfleto eu tenho uma caixa com ele, deve ter mais de 1000 panfletos, eu não lembro quantos tem, mas tem mais de 1000. E qual que é a história desse panfletinho? A história desse panfletinho é o seguinte, quem me deu foi minha sogra, me deu de presente, por quê? Eu já trabalho com consultoria, já tá indo pro 5º ano. Foi logo que acabou, no ano da fraudemia, foi quando eu comecei a trabalhar com consultoria. Assim, no final do ano dessa fraudemia foi onde eu comecei a trabalhar com consultoria. Então já tá indo pro 5º ano, talvez, eu nem lembro mais. Só que nunca foi a minha fonte de renda primária, já, por alguns momentos já foi, mas nunca foi a fonte de renda principal, então eu sempre tive que trabalhar com outras coisas. E nessa vida aqui, filho, eu já fiz de tudo que vocês imaginarem. Então, eu já trabalhei na obra, eu já entreguei água, eu já fui motoboy, eu já fui iFood, eu já fui mototáxi pelo Uber, eu já fui entregador de água, já falei, já fui, que mais? Professor de informática, técnico de informática, atendente de loja, tudo. Mano, já fiz muita coisa. Muita coisa. Mecânico, tudo de moto, já fiz muita coisa, beleza? Então, mas sempre intercalando com a consultoria. Então, o que acontece? Esse panfleto eu ganhei de presente. E por que eu ganhei de presente e eu não mandei fazer? Porque eu não tinha dinheiro pra fazer o panfleto, velho. Eu não tinha dinheiro pra mandar fazer um panfleto. Então a minha sogra me deu de presente na esperança de eu conseguir um pouco em pouco trazer mais clientes. Esse panfleto ele nunca me trouxe nenhum cliente de forma presencial, porque a gente já saiu pra distribuir. Nunca. Mas eu vou chegar mais nessa história aí. Enfim, o que acontece? Eu dava aula de informática nessa época e não tinha o dinheiro que eu recebia, ele ia 70% no aluguel, os outros 30% era para pagar a minha academia da minha mulher e comprar uma testosterona e só. Aí o resto que sobrava, nessa época eu não fazia dieta porque não tinha dinheiro mesmo. Então o que eu comia era arroz, soja e frango, mais nada. Não dava pra comprar whey, não dava pra comprar ovo. O dinheiro que eu ganhava na consultoria era sempre pra levar a mulher pra fazer algum passeio, alguma coisa assim. E era pouco. Então nunca pude fazer dieta por esse motivo nessa época. Nessa época não era por vagabundagem, beleza? Aí depois eu parei de dar aula, né? Aí nessa época o único bem material que eu tinha era uma Ninjinha 2010, aí já com 60 mil quilômetros rodados, uma motinha aí mais ou menos 8, 9 mil reais, ou seja, a CG mais cara que essa porra. Levaram a moto, que era o único bem material que eu tinha, levaram. Presente de aniversário, eu acho que um dia antes do meu aniversário levaram a moto. Triste demais, não? Enfim, como eu falei, sem dinheiro pra nada. Daí logo em seguida também saí do emprego, então fiquei sem trabalhar. Aí nessa época, sem trabalhar, a gente tem que se virar com o que aparecer. Foi aonde, porque tem que pagar contas, né? Foi aonde eu comecei a trabalhar na obra. Só que na obra não deu certo. E aí acabei começando a trabalhar como entregador de água. E fiquei um tempo nessa, mano, como entregador de água. Fiquei uns bons meses aí. Que foi até o que me resultou numa lesão nesse ombro esquerdo aqui, que depois de 1 ano e meio, finalmente alguns exercícios eu consegui voltar a fazer. Depois de 1 ano e meio, por causa dessa lesão aqui que a entrega de água me ocasionou. E entrega de água, mano, andar de moto, eu discordo que é perigoso. Mas andar de moto com moto dos outros, especialmente de entrega de água, isso sim é 10.000 vezes mais perigoso do que subir numa moto. Por quê? A manutenção delas não existe e você ainda tá carregando água que fica balançando. Mano, quase morri aí umas 5 vezes, velho. Só não é quase morri de, não, o carro quase me atropelou. Não, é quase mesmo. Se não fosse o piloto bom que eu sou, que é uma das outras poucas coisas boas que eu faço, também é Deus que salvou. Porque foi mais de 5 vezes aí que eu quase morri mesmo com essas porra. Então você imagina um pneu estourar a mais de 100 por hora e você conseguir controlar por 40 segundos e não cair. Com 4 galões de água atrás e a moto chimando e derrapando sem pneu. A 100 por hora numa rodovia. Então, cheio de carro. Então essa é uma das vezes. Uma corrente cair a mais de 100 por hora, a corrente da moto sai. Quem não cairia? Então, mais de 5 vezes aí que eu quase morri fazendo essas porras. Essa entrega pra ganhar R$70 por dia. Ou seja, isso daí mal pagava o aluguel. Mal pagava o aluguel. Então, era assim.
Aí não dava mais para continuar entregando água. Então eu acabei saindo fora e fui voltar a procurar emprego. Só que nesse meio tempo não achava nada. Então teve muitos períodos aí que não tinha o que comer, acabava a comida. Então, quando eu digo acabava a comida, é assim, eu tenho que comer o que tem em casa e não fui eu que comprei. Muitas vezes quem ajudou e comprou foi minha mulher. Então eu vou chegar mais nesse assunto aí. Eu não... Muitas vezes passei por... Aliás, eu ficava meses com R$0 na conta. Então no outro vídeo não dava para ter uma ideia de dimensão de tempo. Mas ficar meses com R$0 na conta. Imagina o quanto não é desesperador isso. Enfim, chegou um ponto que a minha sogra me ajudou de novo. E aí ela me ajudou a alugar uma moto, uma motinha de aluguel, para que eu pudesse fazer iFood. Afinal, aí ia ser 1000 vezes melhor, né? A doce ilusão. A gente vai trabalhar para mim mesmo, eu vou fazer meu horário e vou ganhar mais. De fato, realmente você não ter que depender dos outros, você fazer seu horário não tem preço. O problema é como funciona no Brasil, né? Enfim, quem já trabalhou aí com moto de aluguel, você sabe. Independente da marca que você escolher, mais de 50% do que você ganha vai ficar na moto. Você vai ter que usar para pagar o aluguel dela. E então era assim que eu vivia. 60% do que eu ganhava ficava com a moto, os outros 40% era meu. E desses 40% aí, mal dava para pagar o aluguel, acredite se quiser. Eu não conseguia nem pagar o aluguel inteiro, né? Então, era uma merda. Não dava pra passear, não dava pra fazer nada, só dava pra comprar comida pra se alimentar e mais nada. Só isso, pra trabalhar mais de 10 horas por dia, que era isso que eu trabalhava. Entre 10 a 16, já cheguei a trabalhar 19, já cheguei a zerar lá o timer do Uber, que são 12 horas online. Só que dessas 12 horas online você não pode desligar o aplicativo, então eu fiquei umas 16 horas em cima da moto, 17, enfim. Era assim. Só que olha que coisa legal. Olha aí mais uma coisa, como Deus age, como ele nunca deixa de ajudar. Ele tá sempre lá na hora certa. Nesse meio tempo aí, o que eu tô falando aqui é a história de 2 anos. Ainda tem muito mais coisas que eu não posso contar. Não cabe no mérito de eu contar. Mas são coisas aí, mano, de quase uma década em seguida. Mas meia década, tudo em seguida, onde nada deu certo. Só me fudi. Meia década, onde não teve nada que deu certo. Essa é a realidade. Mas isso que eu tô contando são de 2 a 3 anos em seguida, né? Ainda tem mais, quase 3. Enfim. Eu tinha acabado de alugar a moto, ou seja, minha sogra me emprestou 1.000 e poucos reais pra alugar, porque você tem que pagar o aluguel e o calção da moto. O calção era 900, aí mais o aluguel 300, então 1.100 reais. Saí com a moto. O celular que eu tinha que usar para trabalhar, que já era o celular que eu fazia entrega de água, ele não era meu, era o da minha mulher, que eu dei de presente para ela. E esse presente eu não tinha nem dinheiro para dar, então eu tive que dividir com a minha sogra esse presente. E eu paguei, o celular foi 600 reais, eu paguei 200, minha sogra pagou 400. Ou seja, não tinha dinheiro para dar de presente. Mas enfim, foi o celular que nós demos de presente para ela. Eu tinha que usar ele para trabalhar. Por quê? Porque o meu celular era tão lixo, que ele não funcionava GPS. Então não dá para usar, não dá para entrar em nenhum aplicativo sem que o GPS esteja funcionando. Ele não deixa você ficar online. E mesmo que deixasse, como é que você vai chegar nas rotas? Né? Não dá para ir sem GPS. Então eu tinha que trabalhar com o celular da minha mulher. Isso já desde a época que entregava água. Então nesse dia eu fui buscar a moto de aluguel, coloquei o GPS lá para voltar para casa. O celular caiu no chão, quebrou a tela. Isso é uma das coisas que eu esqueci de contar lá no outro vídeo. Quebrou a tela. R$0. Como é que arruma a tela? Enfim, arrumamos a tela do celular. Comecei a trabalhar. Primeira semana... inclusive a bag, o mochilão, foi minha mulher que me deu, porque eu também não tinha dinheiro pra comprar. Primeira semana fazendo iFood. Primeira semana. Feliz da vida. Eu lembro que eu estava muito contente nesse dia, porque eu consegui fazer R$200 num dia só. Porque a primeira entrega foi R$100. Eu peguei uma entrega de Osasco até Itaquá. R$100. E aí voltei de lá, de Itaquá até Pirituba, que era onde eu morava, fazendo vários iFood. Aí já deu mais R$100. Tava voltando pra casa, tava indo embora umas 8 da noite. Saí de 9 da manhã, voltando 8 da noite, com R$205 feliz. Falei, caralho, eu fiz R$200 num dia só, que coisa boa. Chegando perto de casa, passou dois nojento, numa 160 a mais de 100 por hora, e levou o celular que tava no suporte da moto. Corri atrás deles, mais de 5 minutos, não dá pra alcançar,
Porque 125 é um cara que pesa quase 100 quilos e eu tava a 70, os caras passou a mais de 100. Como é que chega? Impossível. Enfim, levaram o celular da minha mulher. Com R$0 na conta, como é que eu vou comprar outro celular? Esses 200 que eu fiz só ia cair na outra quarta. O iFood paga toda quarta-feira. Isso daí era quarta, eu ia ter que esperar 7 dias. Como é que fica 7 dias sem trabalhar com R$0 na conta? Vai comer o que? Vento? E ainda tinha que pagar o aluguel da moto. Tem mais esse detalhe. Esses R$200 era pra pagar o aluguel da moto. Nem é isso, o aluguel da moto era 300 por semana. Então, como é que faz? No outro dia, me endividei pra comprar um celular. R$400. Que é o celular que eu uso na consultoria até hoje. 400 conto, me endividei. Porra, nesse dia uma tristeza, uma depressão. O celular da minha mulher perdeu muita coisa. E tava trabalhando, né? Na rua aí de noite. Quando do nada, o meu amigo Heitor, que faz os cintos, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o Heitor. E quando eu fiz esse vídeo, não é porque ele é meu amigo, não. É porque os produtos são do mais alto nível mesmo, tá? Não é porque o Heitor é meu amigo, não. Não preciso que ele seja meu amigo pra poder falar que os produtos dele são do mais alto nível, porque já tem todos os relatos são esses, tá? Então por isso que eu divulgo os produtos dele. Não é porque ele é meu amigo, mas é porque o produto é bom mesmo. Enfim, o Heitor me chamou e nesses anos aí, o Heitor foi uma das pouquíssimas pessoas que dá pra contar no dedo de uma mão que sempre me mandava mensagem pra saber como é que eu tava. O Heitor foi um desses caras. Então nesse dia, pra vocês verem como Deus age, eu tenho essa conversa até hoje. Ele me chamou, eu tava parado esperando tocar uma entrega. Ele mandou mensagem e falou: ô, mano, beleza? Como é que você tá? E aí, faz tempo que nós não trocamos ideia. Eu nem falei nada. Eu só falei por cima. Falei: pô, mano, tô trampando aqui, né, velho? Os caras roubou o celular da minha mulher. Foda, mas tamo aqui na luta. A mensagem que ele me mandou foi: me passa o seu Pix aí, mano. Porque não sou eu que estou te dando, é Deus que está mandando eu te dar. E me fez um Pix de R$250. Só que aí, eu falei no outro vídeo, esses R$250 eu nunca falei pro Heitor, eu não usei pra pagar o celular. Porque eu contei pra ele que eu tinha que comprar, tava devendo pra comprar o celular, pra pagar o celular que eu comprei usado. Nunca usei esses R$250 pra pagar o celular. Esses R$250 eu usei pra comer, porque eu não falei pra ele que eu estava necessitado porque não tinha o que comer. Então esses R$250 eu usei pra comer. E depois eu continuei trabalhando e pra pagar o celular. Mas esses R$250 que ele mandou eu não usei pra pagar o celular, usei pra comer. Enfim. E foi assim. Foi assim que foi indo. E era difícil pra caramba, né? A vida de motoboy. Inclusive foi nessa época que eu deixei o iFood e comecei a fazer mototáxi. Lá para Osasco, Carapicuíba, Embu das Artes, todas essas porra desses lugares. Porque eu descobri que no Uber você pode sacar o dinheiro a hora que você quiser. E no iFood tem que esperar, obrigatoriamente eles depositarem na sua conta toda semana. Como eu não tinha, eu sempre tava no aperto, no limite, sempre ficava com literalmente R$0 na conta. Era muito mais interessante pra mim sacar o dinheiro do que eu fazia todo dia. Então eu migrei pro Uber, fazia mototáxi. Às vezes saía às 5 da manhã, mas depois eu comecei a trabalhar mais um pouco de manhã e mais à noite. Então trabalhava ali 8 até meio-dia. Aí voltava depois das 2 e ia até a hora que eu aguentasse. Então, era isso. Essa era aí minha rotina. Eu chegava em casa, tirava um cochilo de meia hora e ia treinar de madrugada. Depois da 1 da manhã. Enfim. E aí fazia um mototáxi. O mototáxi não dava pra fazer mais de R$2.500 no mês, não. Fazia tipo uns 3. Só que aí, como eu falei, mais da metade já fica com 3, 2.500 conto. E mais da metade já fica com o aluguel da moto. E eu tirava por dia, né? Então eu fazia meu dia, sacava o dinheiro, ia no mercado todo dia. Tirava o dinheiro, sacava, ia no mercado. Metade desse dinheiro, mais da metade desse dinheiro ficava no mercado, porque o frango tava R$30 o quilo do frango. Era isso que eu pagava onde eu morava, R$30 o quilo. O que não é muito diferente hoje em qualquer lugar aqui em São Paulo. Você não vai pagar menos do que R$20 no quilo do frango. R$20 é barato, se você achar tá barato, geralmente é 25, 30. Enfim. Então, o Natal, eu trabalhei o dia inteiro, aí consegui juntar R$200. Consegui fazer uma ceia pra minha mulher comer. Foi divertido o Natal. Só que aí no ano novo, um dia antes do Réveillon, eu tava com o aluguel atrasado da moto. Eu aluguel, como eu falei, R$300.
Então eu corri pra fazer esses R$ 300. Eu trabalhei o dia inteiro de manhã e isso aconteceu mais ou menos 9 da noite, no meio do nada. No meio do nada, lá depois de Osasco. No meio do nada. Quando deu ali umas 8 da noite, 3 dias com o aluguel atrasado, eu saquei o dinheiro do Uber, paguei o boleto da moto e fui, já liguei o aplicativo para continuar a trabalhar. Assim que eu paguei, deu tipo uns 5 minutos, a moto desligou. Não ligava mais, aí passou mais uns 10 minutos, chegou o guincho da locadora e levou a moto embora. Aí me gerou uma multa altíssima porque eu deixei guinchar a moto. Ou seja, como é que eu vou pagar a multa para recolher a moto? Sem dinheiro, sem ter como trabalhar. Não dá. Então passei o ano novo literalmente com R$ 0 na conta. E aí ao virar o ano foi aonde começou a apertar ainda mais. Por quê? Não tinha como trabalhar, não acho emprego. E quem salvou de novo nessa época, senão eu realmente aí não ia ter nem o que comer todos os dias, eu ia passar fome todos os dias. Quem salvou foi o Heitor nessa época de novo, porque ele me apresentou um brother que tem uma oficina de moto. E a oficina de moto era lá do outro lado da cidade. Mas foda-se. Então aí eu ia trabalhar nessa oficina e todas as vezes, só que eu sempre falo, sempre foi assim. Nos 45 minutos do segundo tempo, algum milagre acontecia para que eu juntasse a merrequinha suficiente para não passar fome. Sempre. Isso aconteceu mais de 10 vezes. Então no outro vídeo não dá mais ou menos para entender quanto tempo está se passando. Mas era assim, pingava um trabalhinho desse na oficina, eu ficava semanas sem ter outro. E eu tinha que fazer esses R$ 100, que era R$ 100 que eu ganhava diária, durar semanas, até aparecer outro. Depois de ter, mano, vivido ali no limite, do limite, quando acabava os R$ 0, eu falei, agora fudeu, o que eu vou fazer? Ele me chamava, mano, ó, tem um trampo amanhã, cola amanhã. Foi assim, por meses. E aluno de consultoria tava 0, até porque nessas épocas aí uma depressão, sem vontade de fazer porra nenhuma, até desativei o Instagram. Então isso era uma das coisas que minha mulher brigava comigo toda vez, porque ela sempre falava isso aqui, ó, a sua vida tá aqui. A sua vida tá aqui. É pra isso que você tá aqui, é isso que você serve. Você é muito bom nisso, você tem que dar um jeito das pessoas conhecerem que você é bom nisso daqui. E eu teimava com ela todas as vezes, falando, não, isso daí não é pra mim não, eu até posso ser bom, mas como é que... Como? O que eu vou fazer? Mano, primeiro, eu sou autista, eu tenho TDAH, eu odeio Instagram, mano. Eu tenho nojo de Instagram, eu odeio rede social, não sou muito sociável, não gosto. E jamais me venderia. Então eu tinha né, brigava comigo pra poder fazer os conteúdos no Instagram pra começar a divulgar a consultoria. Nunca consegui fazer. Porque eu olhava pra aquela porra e falava, mano, pelo amor de Deus, eu tenho nojo disso daqui. Eu me recuso a fazer um vídeo, 5 coisas que estão estragando o seu treino. Prefiro continuar fazendo entrega. Inclusive o réu tiro lá do Sais, eu fui com a motinha de aluguel e o meu mochilão, velho. Fui São Paulo até Campinas aí com a motinha de aluguel. Tá lá no vídeo a motinha de aluguel. Tá lá eu chegando de mochilão de motoboy. Enfim, brigava comigo toda vez por causa disso aqui. E eu não conseguia fazer nada. Esse canal no YouTube, tem até uns desgraçados chamando de youtuber. Tem nada a ver com youtuber. Esse canal aqui, eu nunca criei esse canal e falar assim, nossa, agora eu vou ficar famoso, vou criar um canal, vou fazer vários clickbait, vou fazer react, vou fazer tudo e vou ficar famoso. Nunca nem imaginei que esse canal fosse me dar um centavo, que eu nunca imaginei que alguém fosse assistir esses vídeos, até porque esses vídeos eles foram feitos, os primeiros vídeos, que o modelo é exatamente o mesmo até hoje, a única coisa que mudou foi o microfone, para vocês, que agora tem mais que a gente acompanha, poder escutar melhor. Os vídeos eram exclusivamente aulas que eu gravava para alguns alunos pouquíssimos alunos da consultoria. Era isso, para isso que serviam os vídeos. E depois eu acabei gostando do gosto por ir criando esses vídeos e comecei a postar com o mesmo intuito das pessoas da consultoria assistindo. E, mano, vai que alguém assiste aí, tamo junto, entendeu? É isso. E continua sendo assim até hoje. Então, tem porra de youtuber. Enfim. Então sempre pingava um trampinho desses na oficina. Nos 45 do segundo tempo, no acréscimo do segundo tempo. Então... Foi assim por muito tempo e era sempre assim, velho, R$ 0 na conta. Às vezes acabava as coisas pra comer em casa e aí eu tinha que dividir o pouco que tinha com a minha mulher, que eu deixava ela comer mais
Deixava mais pra ela do que pra mim. Até chegar períodos de realmente passar fome, porque acabou tudo. Tudo acabou, não tinha mistura, não tinha arroz, não tinha nada. E nesses dias quem salvou foi meu aluno Will, que me deu whey vencido. Então eu fiquei aí acho que uns 3, 4 dias comendo whey vencido com água. Então não tinha mistura, não tinha arroz, tinha nada. Era whey e água, só. E nessa época do whey e água, quem salvou foi o Will também. Porque eu lembro que o Will me chamou para fazer um trampo para nós descarregar um caminhão de suplementos. E nesse caminhão de suplementos aí, né, numa loja de suplemento, não, quem chamou não foi a loja chamou o Will. O Will me chamou porque sabia que eu estava precisando, que eu não tinha, eu estava passando fome. Aí falou, mano, tem um trampo, quer colar aqui, a gente faz, eu te dou metade do que eu ganhar. E aí eu fui, esse trampo aí era do outro lado da cidade, tipo assim, mais de 40 quilômetros. Eu fui sem comer e nós fomos lá, nós ficamos mais de 3 horas descarregando esse caminhão embaixo do sol, porque tava no verão, calor da porra. E eu lembro quanto que eu comemorei na hora que nós foi receber o pagamento e pagaram individual, mano. Pagaram 150 pra mim e 150 pro Will, mano. Porra, eu fiquei muito feliz, mano. Aí eu falei assim, ô Will, porra, mano, vamos treinar, velho, olha que da hora, mano. Eu achei que não ia ganhar nada, ganhei 150 conto. Puta, salvou o dia, mano, tô feliz demais, vamos treinar. Fui lá, comprei 2 pacotão de bolacha, comi as bolachas e nós meteu lá 280 quilos pra 3 repetições, mano. Sem comer. Esse dia foi da hora. Aí depois eu e o Will fomos no mercado, porra, comprei tudo de frango, foi muito foda, mano. Tamo junto, Will. Ah, e nesse dia também quem pagou as passagens pra eu ir foi o Will, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a condução. Então, é isso. Era assim que eu estava vivendo. Até a hora que chegou o aperto final. O aperto onde eu achei que, mano, fudeu mesmo. Foi quando eu tive a notificação e ainda estava passando por uma coisa horrível em casa que eu não posso divulgar aqui, mas uma situação assim desprezível e de extrema urgência que você precisa sair. Então eu tinha 2 necessidades de urgência de sair. Uma, o dono da casa que eu morava, ele estava despejando porque ele ia vender o apartamento, então eu tinha data pra sair 30 dias. E o outro era por outra coisa que vinha acontecendo da casa que eu fui obrigado a sair correndo de lá, assim, com uma extrema urgência. Não dá pra ficar um dia. E eu não tinha dinheiro, tá desempregado. R$0 na conta. Como é que eu saio? Com dois motivos e data pra sair. Pois então, foi aí que começou com um vídeo, que foi a ilusão do fisiculturismo, começou a vender algumas consultorias por causa desse canal. E em 20 dias eu consegui juntar o dinheiro pra sair da casa. Então, hoje, o apartamentinho que eu moro aqui é R$1.500. Apartamentinho pequenininho, velho. Mas tá ótimo. Não tô rico, mas consigo viver só da consultoria. E as pessoas me conhecem, então lá no evento, lá na Retroflex, um monte de gente veio tirar foto comigo. Eu recebo mensagem todos os dias, já falei números, passou de 1.000 pessoas agradecendo. Então, isso é um milagre. Isso é um milagre. Em 20 dias, onde eu não tinha esperança nenhuma, dormia com uma faca embaixo do travesseiro, por motivos que não posso comentar, e dormia com um olho aberto, pensando, caralho, o que eu vou fazer? Que eu tenho que tirar eu e minha mulher daqui em 20 dias. O que eu vou fazer? E eu consegui. Isso é um milagre, meus amigos. Isso não foi eu. Isso é como Deus trabalha. Esse pequeno relato tem outras 1000 coisas que eu já passei nessa vida que eu posso falar pra vocês. Eu já vi a morte de perto. E não é ver a morte igual uns bobão outro vê. Inclusive uma vez até discuti com o Vitor Biso. Mandei ele tomar no cu, fiquei puto. Porque veio falar que tava traumatizado. Um cara full hormônio, que já foi grande, traumatizadinho, porque sofreu preconceito no hospital quando infartou. Ele acha que o infarto, nossa, via morte. Puta que pariu. Eu até zoei ele lá, falei, rapaz, você nunca nem teve contato com a morte, você é uma moça de apartamento, mano. Aí ficou bravo. Falei, não tive contato com a morte, só um infarto. Falei, moço, um infarto, pelo amor de Deus, velho, seja homem, rapaz. Então já vi a morte de frente aí, mano. Aí não só vi, como encarei e cumprimentei, porque eu sabia que eu ia morrer nesse dia. Sabia que eu ia morrer. E não morri, porque foi mais um milagre. Essa foi a minha surpresa, eu não morri. Isso foi um milagre.
Eu não ter morrido esse dia foi um milagre, porque tava tudo claro que eu ia morrer. Entre outras experiências de vida ou morte. Mas essa daí foi a mais sinistra, que realmente eu olhei, senti o cheiro da morte, cumprimentei e falei, vambora, tô pronto pra ir embora. Então é isso. Então, muitos milagres, muitas vezes que não tem outra explicação. Mas essa daqui eu posso contar pra vocês verem como Deus age. E isso quem tá falando não é só um cristão. Essa mensagem que eu tô falando de arrependimento, eu não estou falando assim, vá pra igreja. Porque a gente sabe que a igreja tá corrompida. O demônio já se infiltrou na igreja há séculos. E ele já destruiu e transformou numa piada todas as igrejas. Então, a igreja católica, ela nem existe mais. A igreja católica é uma piada, veio de mau gosto. O evangelho é uma piada de mau gosto. Se você achar uma igreja boa, fique nela. Uma igreja que realmente está ali para exaltar a palavra de Deus e cultuar o nome dele. Pouquíssimo. Não há, é muito. Nossa, se você achar, mano, beleza, não tô falando de igreja, eu estou falando de conhecer o Criador, aceitar Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, porque ainda dá tempo. Falta pouquíssimo. E eu coloco a mão no fogo para falar que é entre 50 e 100 anos que Jesus volta. Tá explícito, tá óbvio, tá escancarado, mano. E assim, é só ler a Bíblia, velho. É só ler a Bíblia. Tá escrito lá, mas com uma precisão surreal. Aquilo ali é um manual, velho. É a mesma coisa que pegar um manual de um móvel e ler como que monta o móvel. Tá escrito, velho. Então Jesus volta entre 50 e 100 anos, mano. Então ainda tem um pouquinho de tempo de se arrepender, mano. Ainda tem um pouco de tempo, certo? Então essa história que eu tô contando aqui pra vocês verem como que Deus age. Quem tá contando a história não é só o cristão, que era o que eu estava dizendo. É um ex-satanista, depois um ex-ateu, depois um ex-agnóstico e agora sim um cristão. Então, já fui um satanista que merecia levar uma surra, assim como 99,9% deles merecem. Já fui um ateu que merecia ser esculhambado e levado surras e surras, que é a maioria dos ateus, porque existe 2 ateus, tá? Existe o ateu que tem que ser esculhambado, levar uma surra, que é o ateu burro, imbecil, no mongoloide. Esse tem que apanhar, esse tem que esculhambar. Mas tem o outro ateu que não tem culpa de nada, que é o ateu que está sobre o trabalho do demônio. Tá colocado um véu na frente dele, ele não consegue enxergar a realidade, porque essa é mais uma das formas que o demônio trabalha. Ele põe um véu na sua frente, você pode estar na sua frente, você pode estar a um passo de distância da realidade e você não vê. Por algum motivo, N motivos que fazem você ficar com esse véu. Então as pessoas hoje vivem com o véu da ignorância. Tá na frente, tá escancarado e ela não enxerga. Por quê? A gente não pode culpar, isso daí é a forma que o demônio trabalha, é uma das formas que ele trabalha. Então tem esse tipo de ateu. Eu não era esse tipo de ateu, eu era o ateu que tinha que levar uma surra, depois fui pro agnóstico e finalmente eu me converti. Então, e nós estamos falando aí, mano, mais de uma década, tá nesse espaço aí, não é da noite pro dia, mais de uma década, certo? Então é isso aí que eu tinha pra contar pra vocês, essa é a mensagem do vídeo. Vocês se arrependam enquanto há tempo. E o tempo tá acabando, mano. Tá acabando essa porra. A ampulheta já tá no final, mano. Você tá entendendo? Então, algumas coisas pra você ver o nível que chegou isso aqui. Uma das coisas que diz na Bíblia é que as pessoas não mais vão se horrorizar com coisas horrorizáveis. Você vai começar a digerir as coisas horrorizáveis como se fosse normal. Vai normalizar. Aberrações serão normalizadas. Eu posso falar uma aberração que tá aí diante do olho de todo mundo, véio. Ninguém enxerga como uma aberração. Em qualquer outra história da humanidade, eu não tô falando nem do cristianismo, em qualquer outra história da humanidade, isso daqui, véio, daria pena de morte. Na melhor das hipóteses. É só você pegar essa porra, velho, da André Surak. É só pegar isso daí, velho. Mano, em que história da humanidade alguém dá pro pai, quem grava é o filho, e as pessoas assinam e a pessoa fica milionária com isso. Sodoma e Gomorra, velho. Sodoma e Gomorra, Deus dizimou aquela porra. Por muito menos, cara. Por muito menos. Sodoma é piada de criança, perto disso. Entende? E tipo, nossa, qual o problema? Qual o problema? Entende? É assim que se encontra o mundo hoje em dia. Com o véu da ignorância, com N coisas imbecis e fúteis
que te prendem aqui nesse mundo farsa, nesse mundo que ele é uma farsa, ele foi feito para acabar. Então, e tá aí mais uma coisa, eu vejo que muito ateu fica preso nessa de não tem como Deus existir, como que pode um Deus existir, deixar a maldade acontecer? Ah, meu Deus, as criancinhas da África que passam fome, ah, meu Deus, quantas doenças, nossa, quanta morte, se Deus existisse, isso não ia acontecer. Deixa de ser fresco, rapaz. Deixa de ser fresco, deixa de ser fraco, você é fresco, você é imbecil. Vai se importar com porra de sofrimento e morte, isso não quer dizer merda nenhuma. Isso aí, quem se importa com isso é gente fraca, rapaz. Você tá de brincadeira. Ou seja, você se esconde atrás da sua própria fraqueza com medo. Você justifica o seu medo através da sua fraqueza para falar que Deus não existe porque você tem medo. Você é fraco. Você não aguenta ver sofrimento, você não aguenta sofrer, você se importa com isso. A partir do momento que você entende isso daí, não quer dizer porra nenhuma, você dá risada. Dá risada. O único desespero que eu tinha quando tava na merda não era por mim, era por ver minha mulher passando junto, porque se fosse por mim eu tava dando risada, foda-se. Da mesma forma que eu dei risada quando eu vi a morte de perto. Eu dei risada. Eu dei risada do cara, colocou a arma na minha... Me colocou de joelho, encostou a arma aqui, ó. Olhou no meu olho, falou que eu ia morrer. Eu dei risada dele. Foda-se a morte, mano. Tem medinho da morte, tem medinho de... Ah, te fuder, rapaz, seja homem. A partir do momento que você entende que essa vida aqui ela é uma farsa, a morte, ela vira um presente. A morte, eu falei isso no outro vídeo, a morte é um presente maior do que a vida. Quem deu essa porra dessa vida de presente foi o Criador, mas a morte é um presente maior ainda, porque a morte vai te permitir conhecer o Criador. Você entende isso? Então a morte é um presente. O bobão que tem medo da morte, ele tá preso aqui no mundo. Ele tá pelo véu da ignorância, ele não consegue enxergar. Pra ele só enxerga esse mundo aqui e acha que tá bom essa porcaria aqui. Entendeu? Então é essa mensagem que eu tenho pra trazer. Para de ter medo de morte. Para de ter medo de desgraça. Para de ter medo de sofrimento. Isso daí não quer dizer nada, velho. Isso daí é uma piada. Se você quer saber uma coisa realmente amedrontadora, o inferno é amedrontador. É disso que você tinha que ter medo. Enfim. Essa é a mensagem que eu vim trazer nesse vídeo. Arrependa-se enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. Jesus está voltando, não é mentira. Você não acredita, o problema é seu. Não muda o fato. Isso não é opinião, isso é fato. Tá voltando. Tá acabando. É entre 50 e 100 anos. Na Bíblia diz que ninguém sabe a data, não tem como afirmar. Mas eu tenho certeza. Eu não posso afirmar, mas eu tenho certeza. Que é entre 50 e 100 anos. Tá muito explícito. Tá, os planos apocalípticos, eles estão correndo num tempo assim que é muito rápido. Se você ler o Apocalipse, você consegue aí enxergar que as coisas que estão escritas lá tá acontecendo, não tá dando um intervalo de séculos e séculos, é meses. Acontece um bagulho, mês depois acontece outro, um ano depois acontece outro, e nós já estamos na reta final. Nós estamos na reta que você acelera para passar na faixa de colocação. Tá no fim. Certo? Então arrependa-se enquanto dá tempo. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer através desse pequeno relato de algumas coisas que eu já passei nessa vida. E hoje, não sou rico, mas graças a Deus eu posso comprar frango. Eu posso ir no mercado, comprar 2 kg de frango, 3 e nem olhar quanto que deu. Posso. Graças a Deus. Porque, como eu falei, na época eu não fazia dieta porque não dava. Era soja, um pouco de frango e arroz. Nem ovo, nem whey. O whey eu era vencido, que alguém me dava, ou a própria loja do amigo meu, Wesley, já me deu alguns wheys também. Era assim, não tinha pra onde correr. Certo? Então, tamo junto, rapaziada. Obrigado pelos 10 mil inscritos. E desses 10 mil não tem robô, são 10 mil pessoas reais, é um número muito alto. O engajamento do vídeo é sempre alto, é sempre uma média de 1000 views a cada 1 hora. Todos os vídeos, eles têm a porcentagem de like nunca é abaixo de 98%, então isso aí quer dizer que vocês não só gostam do conteúdo, vocês gostam de mim, e também comprova aí pelo tanto de mensagem que eu recebo. Então, mano, tamo junto mesmo. Como eu sempre falo, não tem nenhum personagem aqui, nós estamos aí, é nós, tamo junto, certo? E vamos alfinetar muita gente ainda que fica ensinando lixo aí sobre treinamento, porque essa é mais uma das bênçãos que Deus me deu. Eu sou bom, mano, eu sou o cara mais, com a maior baixa estima que existe.
Maior baixo estima que existe. Eu não reconheço nada. Mas eu reconheço que em treino eu realmente sou muito bom. E por um motivo, não é porque eu sou inteligente, mas é porque eu nasci abençoado de ser desprovido geneticamente, tanto pro fisiculturismo quanto pro powerlifting. O pouco físico que eu tenho é o que sobrou, porque hoje eu sou um vagabundo, mas é o que sobrou que eu construí no único caminho que é o que eu ensino para vocês. É o caminho que não depende da sua muleta, que você usa de muleta genética. A genética você usa como muleta, e aí você põe um abuso de droga junto com a genética. Aí é fácil. Então, quando você vê um bodybuilder vindo falar sobre treino, tem mais de 90% de chance desse cara não saber nada do que ele tá falando. Nada. Por quê? Porque a muleta dele é a genética. Ele não precisa parar e entender como funciona o treinamento. Ele não precisa estudar, ele não precisa pôr em prática nada. É só ele. Não tem esforço nenhum. Então ainda até hoje tem o estigma do bodybuilder hardcore. Não tem hardcore porra nenhuma. Não tem nada de hardcore nisso, fi. Nem sofrer, os caras não sofrem porque o treino é um lixo. Não tem sofrimento nenhum. O cara não sabe nem treinar. Então cresce porque o cara tem uma genética abençoada, põe hormônio, pronto. Ele cresce. Eu não tive isso, não tenho isso. Então o pouco físico que me restou, eu até que vou ter que melhorar essa porra por questão de saúde. Eu sou obrigado a treinar, fazer dieta, fazer cardio. É por esforço, é por muito esforço e muitas toneladas movidas. Isso eu garanto, muitas toneladas movidas e muitas vezes essas toneladas em condições insalubres. É graças a isso que eu aprendi, senão não ia aprender. Então essa é mais uma das bênçãos que Deus me deu. Ser desprovido geneticamente, tanto pro fisiculturismo quanto pro powerlifting. Senão eu ia ser só mais um bobão desses aí que vem falar de não, você tem que sentir o pump. E aí eu ia ser enorme e nunca sabe nada sobre treino, porque é só ir pra academia, tomar bomba e comer que cresce. Beleza? Então, vamos incomodar muita gente que vende essas merdas pra vocês? Sou um cara que não tenho medo de porra ninguém, posso esculhambar à vontade. É quem estiver fazendo cagada, porque nunca dependi dessa merda aqui, entendeu? Então tamo junto, rapaziada. Um abraço pra todo mundo, obrigado por todo mundo que acompanha. O canal vai continuar, nós vamos continuar trazendo os melhores vídeos possíveis, as melhores aulas que eu conseguir sobre treino, dieta e hormônio, beleza? Tamo junto, obrigado a todo mundo. Agora sim a história tá um pouco mais, com mais detalhamento e enfim. Espero que esse vídeo não tenha copyright, mano, porque se tirar esse vídeo do ar, eu vou repostar, mas aí eu vou deixar com fundo preto. Tamo junto, um abraço pra todo mundo, bom almoço aí pra vocês. Até o próximo vídeo.